Bom dia a todos. Antes de mais nada, em nome da Câmara e da Comissão Legal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Não vou me demorar aqui, porque a nossa querida Chantal, que é minha amiga há muitos anos e a nossa diretora de compliance na Câmara, é quem organizou esse evento excelente. Gostaria de agradecer a ela por essa organização, agradecer ao José Alexandre e ao Valdir também pela presença. E para a palavra aqui, a Chantal, que vai falar um pouquinho da Câmara e do evento. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara de Comércio França-Brasil. Prazer imenso tê-los todos aqui numa sexta-feira para falar de um tema tão relevante. Antes eu vou falar um pouquinho da Câmara, então que sejam bem-vindos associados e não associados, nossos convidados. Explicar, a Câmara a gente tem mais de 121 anos, né? Nós temos hoje mais ou menos uns 700 associados entre empresas francesas e empresas brasileiras, e o principal objetivo da nossa Câmara é trabalhar na missão de promover relações conviviais de negócios entre França e Brasil. E o nosso principal papel é conseguir favorecer ali uma relação econômica favorável aos dois negócios e um ambiente de negócio de que as empresas brasileiras e francesas possam estabelecer parcerias e novos negócios, né? Então, hoje a nossa comissão legal, que é liderado aqui pelo nosso querido Felipe, da qual eu tenho a honra de fazer parte, vai falar um pouquinho e traz aqui para vocês um pouco das nossas inovações, esse que é o nosso objetivo, né? Falar um pouco das inovações tributárias, trabalhistas, de corrupção, quais os temas legais, todos os temas legais, né, Felipe? A gente fala que a gente é a comissão legal, para que realmente as nossas empresas, nossos associados, nossos convidados consigam entender um pouco da complexidade legislativa e das inovações que nós temos nas nossas legislações, principalmente para os nossos associados franceses, nessa complexidade do nosso país. Então, hoje a gente traz uma recente inovação, né? Então, desde 12 de julho, faz um pouquinho menos de um mês, né? Menos que isso, nem está virando um mês, nós tivemos a publicação de um novo decreto que regulamenta a legislação, a Lei 12.846, que a gente chama de legislação de lei anticorrupção, que trata da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira. E esse regulamento, então, ele atualiza, né, o decreto 8420 de 2015, e é por isso que hoje nós temos a honra aqui de ter doutor Valdir, Simão e Alexandre, nessa conversa que a gente está chamando de Tour de Table, e a ideia veio aqui do Felipe, lá quando a gente começou a renovar um pouco a nossa comissão, para que esse momento, e aí é por isso que eu quero explicar um pouco como é que vai funcionar, não é um webinar, é um tour de table, onde a gente vai fazer uma conversa de bistrô, que a gente seja simples e convivial. Então, primeiro, queria agradecer Valdir Simão e Alexandre, o doutor Valdir Simão, que tem uma longa e relevante carreira, né, na administração pública, mais de 29 anos, como auditor fiscal da Previdência, da Receita Federal, secretário da Fazenda, presidente do INSS, secretário executivo da Casa Civil e presidente da República, e foi o ministro, chefe da Controladoria Geral da União, a CGU, responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção Brasileira lá em 2015, que nos ajudou a estabelecer ali os parâmetros e os procedimentos desses processos de responsabilização, e para nós, compliance officers, nós, empresas privadas, a entendermos um pouco o que nós deveríamos organizar nas nossas instituições para nos adequarmos à lei. E o doutor José Alexandre é sócio do Pinheiro Neto, trabalha na área de compliance, atua em investigações internas em variadas áreas, antitrust, corrupção, fraudes contábeis, lavagem de dinheiro e outras. Então, doutor Valdir Simão, José Alexandre, obrigado imensamente por estarem aqui conosco hoje e falarem com nossos convidados e associados. Bom, eu não vou mais me estender, né, porque se eu for falar o currículo desses dois, eu juro que eu tive que diminuir super, tá, e falei super rápido, né? Até me engasguei. Então, vamos direto ao ponto, que nós temos só mais 40, 50 minutos. Doutor Valdir, né, você que ajudou o Brasil a implementar a nossa agenda anticorrupção, né, ajudou na regulamentação,
foi responsável pela regulamentação da 12846. Primeiro, eu queria te pedir, até para a gente equalizar aqui um pouco do nosso conhecimento com os nossos convidados, relembrar um pouco do histórico, né, da legislação nacional anticorrupção e como ela tem se comportado, como tem sido a aplicação dela nesses últimos 7 anos da lei. Se você pudesse me dar um pouco da sua percepção nesse sentido, seria uma grande honra tê-lo aqui ouvindo. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado pelo convite, Chantal. Deixar um abraço ao Zé Alexandre, a todos os amigos e amigas que estão aqui, o Felipe. É uma honra poder participar desse evento com vocês. Veja, aqui certamente todos vocês são especialistas nesse tema, né? Mas a legislação brasileira anticorrupção, ela teve uma evolução muito rápida, principalmente ganhou tração a partir das manifestações, né, de 2013. Todos vocês sabem que esse era um compromisso que o Brasil assumiu ao ser signatário de tratados internacionais, de implementar um processo de responsabilização administrativa de pessoas jurídicas. E com as manifestações, esse projeto de lei foi encaminhado em 2010, e com as manifestações a gente acabou ganhando aí uma celeridade inesperada, o que, em certa medida, é responsável também por alguns pequenos, posso dizer assim, defeitos que a lei anticorrupção trouxe, notadamente no Instituto da Cor de Leniência, que não estava previsto inicialmente, e acabou sendo incorporado a 12846, ao projeto de lei 3826, lá de 2010, pelo relator, com copia e cola da legislação antitrust, né? Então, isso nos trouxe inicialmente várias dificuldades, inclusive de implementação do Instituto. E o segundo aspecto é que a gente inaugurou a legislação num período bastante difícil, que foi no início da Operação Lava Jato. Em 2014, eu estava na Casa Civil e havia uma discussão muito grande sobre regulamentar ou não a lei anticorrupção, que havia sido publicada em agosto de 2013 e entrou em vigor em janeiro. Todos entendiam que ela tinha aplicação imediata, mas, ao mesmo tempo, havia uma preocupação em relação aos procedimentos que deveriam ser adotados para a responsabilização, considerando a grande margem de discricionariedade que a administração pública tinha e ainda tem na aplicação das sanções, que vão, principalmente a multa, que vai de 0,1% a 20%. E aí, ao final, eu tive a grande alegria de poder estar à frente da CGU em janeiro de 2015. Eu comentava com o José Alexandre, contigo, né, que eu escrevi uma bobagem chamada Manual de Sobrevivência do Administrador Público, um livro que é um pouco da minha experiência como gestor. E na minha posse, no dia 1º de janeiro de 2015, eu cometi um erro que eu recomendo que as pessoas não cometam, de dizer que em 30 dias eu regulamentaria a lei de corrupção, sabendo que o presidente da República era contra a regulamentação. Mas acabou saindo no comecinho de março, né? Apanhei durante 40 dias, porque não saía, um jornalista me regulava todos os dias. E com isso a gente conseguiu estabelecer inicialmente alguns parâmetros, junto com a regulamentação, alguns atos normativos, portaria 909, 910, orientações normativas também, número 1 e número 2. O segundo grande dificuldade é que a CGU, naquele momento, quer dizer, a CGU, acho que do ponto de vista de amadurecimento de órgão de controle interno, é uma liderança no âmbito do Brasil, né? Eu acho que não existe equivalente nos estados de uma controladoria tão preparada como tem a União, o governo federal. Mas também a CGU não tem nenhuma experiência de responsabilização de empresas, muita maturidade na aplicação de sanções disciplinares para servidores, para empregados públicos, mas zero para empresas. E essa foi uma segunda grande dificuldade. Mas eu acho, a minha avaliação do ponto de vista, agora como advogado do setor privado, é que a lei e as regulamentações, os manuais, ajudaram a compreender um pouco qual era a expectativa do órgão de controle e como é que as empresas deveriam se organizar e se estruturar para prevenir e também remediar ações, detectar e remediar ações de corrupção, evitando, portanto,
uma aplicação de sanções ou no caso que as sanções eventualmente aplicadas pudessem ser mitigadas. E do lado do governo também houve um amadurecimento muito forte e o conhecimento que algumas agências de governo tinham de relacionamento com o setor privado, como o CAD, a CVM, o Banco Central, que também são órgãos sancionadores, também agora já foi adquirida pela CGU. E é muito bom o Zé Alexandre estar todo dia lá, como eu também, né, ver o amadurecimento. Eu vejo com muita alegria a capacidade que hoje que os servidores da CGU e também nos estados têm de negociar de igual para igual com os advogados tão preparados aí como o Zé Alexandre, que vão lá defender os interesses dos clientes e claro, como eu costumo dizer, sempre buscando uma solução que seja vantajosa também para a administração pública. Excelente, doutor. E Zé, justamente nessa esteira, né, na aplicação realmente do PAR, né, o que teria mudado aqui nas investigações, o que teria mudado nas aplicações de medidas disciplinares, na responsabilização, quais foram as principais alterações aqui no processo de responsabilização das pessoas jurídicas por esses atos lesivos, Zé? Chantal, obrigado, bom dia. Bom dia para você, para o Felipe, para todo mundo mais. Bom dia para o doutor Valdir. Valdir, eu acho que eu ganhei meu dia. Se essa apresentação acabasse agora, porque eu fui elogiado por ele. Então, eu podia parar, dizer que minha conexão falhou e eu ia para casa feliz. Mas, brincadeiras à parte, ele é uma das pessoas mais competentes e conhecedoras aí da legislação. Esse decreto que a gente está falando, ele substitui o decreto que ele fez. Então, é bem interessante isso, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando sobre isso. Bom, Chantal, vou aproveitar e pegar um ponto só sobre o amadurecimento, depois eu vou entrar na tua pergunta sobre as alterações no procedimento PAR e novidades aí do decreto. Acho que interessante, né? O Valdir mencionou o amadurecimento do sistema. Eu lembro que uma das coisas interessantes que vale mencionar é que o decreto traz muita coisa que já acontecia para um documento. Estava espalhado em várias normas, ele traz para um só, estava na experiência, ele traz para um só. Isso é fundamental. Eu lembro, a gente negociou o primeiro acordo de leniência na CGU, o caso 1. Chegamos lá, não tinha nada. E foi um desafio. E eu acho que agora, quando você vai, e a gente já fez outros, e vários de vocês já devem ter negociado, pelo menos os que são advogados, né, de fora das empresas, externos, você percebe que a coisa evoluiu muito. Então, acho que há um amadurecimento na legislação aqui, que é resultado também do amadurecimento da própria CGU, da experiência que eles têm e cada vez mais interessante, né, para trabalhar com eles. Veio no meio do caminho, vieram coisas que não estão aqui necessariamente, veio proética, o aumento dos conceitos, a definição de como calcular multas e tudo mais, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso no decreto. Eu vou voltar na tua pergunta, porque, como vocês sabem, como a Chantal sabe, o Valdir, eu posso ficar falando sobre isso horas e horas, e todo mundo tem alguma coisa para fazer depois do horário que termina essa conversa. Mas, bom, sobre os procedimentos, acho que tem algumas coisas muito interessantes para mencionar. Primeiro, que o decreto trata de um prazo, tá, para a apuração, para verificação das investigações preliminares, tá, que é o que ele chama, eu acho que é o artigo 3º do decreto. Então, o interessante antes você tinha um prazo de 180 dias, que podia prorrogar por mais 60, e tornava muito difícil a análise. Agora você tem um prazo de 180 dias, que pode ter uma prorrogação indefinida. Olhando por uma ótica de certeza, de segurança jurídica, a gente pode pensar, não, indefinido não é bom. Por outro lado, se você tem um prazo muito enxuto, a tendência, né, é você transformar talvez uma investigação preliminar em um processo sem ter tido tempo de fazer uma investigação completa, e por isso você transforma num processo para você conseguir fazer essa instrução depois. Então,
sobre o risco de, se não fizer isso, o funcionário público, o integrante da CGU pode ter algum tipo de responsabilização. Então, isso tem um lado que eu vejo como bom, temos que ver como isso vai funcionar efetivamente. Outra coisa interessante do decreto sobre os processos, né, de responsabilização, os PARs, acho que é interessante a forma como ele traz os paradigmas, como ele traz vários conceitos do que já acontecia, ele traz para dentro do próprio decreto. Então, isso agora passa a estar consolidado num documento só. Interessante que ele fala de requisitos mínimos para a intimação, fala também das diligências que podem ser adotadas pela comissão de investigação, pela elucidação de fatos, é bem interessante. Tem um aspecto particularmente interessante na legislação, nesse decreto, que precisamos ver como é que isso vai funcionar, que ele dá a entender que a CGU poderia pedir para que fossem feitas buscas e apreensões. É algo bem interessante, e o doutor Valdir, que eu não consigo deixar de chamar doutor, porque é uma sumidade, mas o Valdir, ele mencionou de forma muito interessante que essa legislação anticorrupção foi muito, a lei da empresa limpa veio muito da legislação antitruste, muito dela foi copiada da legislação antitruste, muitos ajustes foram feitos no caminho. E uma das coisas que não veio da legislação antitruste é a possibilidade que tem lá do CAD pedir para que a AGU vá a juízo pedir para fazer uma busca e apreensão diretamente. A maior parte das vezes as buscas e apreensões acontecem como acontecem no âmbito da legislação anticorrupção, que são feitas pelo Ministério Público, que se une com autoridades e etc. Interessante aqui do decreto é que ele dá a entender que a CGU pode ir à AGU e pedir para fazer uma busca e apreensão. Não que a AGU vá fazer, ela vai a juízo pedir uma autorização para fazer. Interessante disso é que, de fato, se a gente pensar um pouco, a CGU já podia fazer isso, né, no âmbito de uma investigação, mas que ele traz essa ideia que pode ser interessante, pode ser uma mudança. E isso, como mudança, veio um outro ponto, que é o meu último ponto nesse comentário inicial, que é o seguinte, se a CGU começar a fazer isso, né, de pedir para que a AGU vá a juízo, para que a CGU possa fazer uma busca e apreensão, vai ser interessante a gente acompanhar como é que vai ser feita a comunicação entre CGU, AGU e o Ministério Público, porque pensando aqui na questão do CAD, que funciona assim, como é que você vai fazer essa comunicação para que as buscas e apreensões aconteçam de forma comum, de forma que eles atuem juntos nessas buscas e apreensões. A gente sabe aí que tem várias discussões, tentativas de consolidação da atuação dos vários órgãos, e é um tema extremamente polêmico e complexo, de fato. Mas esse eu acho que é um aspecto que não está muito claro no decreto, que dá uma indicação de que pode acontecer. Eu, particularmente, acho que é bem interessante que venha a acontecer, mas só acho que os meus clientes nunca podem ter uma busca e apreensão, porque eles nunca fizeram nada, né, de fato. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é bem interessante essa hipótese. Mas, resumindo, é isso, Chantal, vou devolver para você para as próximas perguntas. O José Alexandre, pensando no que você falou logo no início, a gente conversou bastante ontem, né, que a lei, ela tem 7 anos e veio um amadurecimento. A despeito do doutor Valdir ter feito um excelente trabalho lá em 2015, é normal, né, que ao ganhar maturidade, a legislação vem acompanhando a necessidade da própria sociedade. E a gente nota, lendo esse novo decreto, que tem um aumento na dosimetria, no valor de pagamentos de multas, dos cálculos da dosimetria da pena, do cálculo também, em caso de colaboração, de termos um programa de compliance estruturado. E nessa esteira, tanto Valdir quanto José Alexandre, o que vocês percebem, né? A gente se aproxima das legislações internacionais, das multas que foram aplicadas no passado. Nós tivemos, de fato, muitas aplicações de multa, muitas negociações, muitos acordos de leniência, e que agora a gente vê menos, né? Então, até vocês que estão como advogados, talvez tenham mais visão do que nós,
na mídia a gente não fala tanto, talvez a gente não tenha essa percepção do volume que tinha em 2015, quando a lei entrou em vigor, o decreto entrou em vigor, a lei em 2013. O que vocês percebem com esse aumento? O que nós quisemos mostrar? Qual é o intuito do aumento dessa dosimetria? E nos aproximamos? Estamos galgando um padrão ainda mais desejável do combate à corrupção no país? Começo eu? Começa, Valdir. Fica mais fácil então para mim depois. Não, de jeito nenhum. Não, eu assim, primeiro queria só corroborar aquilo que disse o José Alexandre, e essa evolução, né, Chantal, é natural, de aperfeiçoamento do procedimento, principalmente para um órgão que não tinha, como eu disse, experiência sancionadora em relação a pessoas jurídicas. Mas eu queria chamar a atenção que a grande maioria, eu diria que 90% das alterações desse decreto em relação ao decreto anterior, 8.420, já estavam normatizadas em instruções normativas, em atos normativos da CGU, CGU-AGU, seja no processo de responsabilização, ou nos acordos de leniência, ou nos programas de integridade. É uma boa notícia, nós temos uma tentativa de exaurir, durante uma investigação preliminar, o problema e evitar a instauração do processo de responsabilização, que gera transtorno para a empresa, ainda que seja bom para nós advogados, mas não faz sentido instaurar um processo de responsabilização que você não tem elementos mínimos. A investigação preliminar, quando passa de 60 para 180 dias, tem esse objetivo. A questão da busca de apreensão, compartilhamento de sigilo já estavam, são institutos já estavam previstos na orientação normativa e a CGU já estava praticando. Aqui eu tenho, de um lado, é bom saber que vão tentar buscar todas as informações necessárias para evitar instaurar um par desnecessário, e do outro lado, eu tenho duas preocupações. Primeiro, que pela história recente, eu não tenho visto que as investigações elas acabem sendo um instrumento que dê conforto ao arquivamento de eventual denúncia, eventual alegação. Ao contrário. Segundo, a investigação preliminar não é um ato transparente, vamos dizer assim. Ainda que você não tenha um contencioso, eu penso que seria uma boa medida do ponto de vista de transparência e nos aproximando também de práticas de outros países, de ao menos a empresa saber que existe uma investigação em relação a ela, né? Do ponto de vista da lei anticorrupção. Claro que se está preparando uma busca e apreensão para determinada finalidade, dependendo do perfil da empresa, não faria sentido. Mas uma empresa que tem um programa de integridade hoje robusto, hoje a CGU tem capacidade de identificar essas empresas. Não faz sentido uma empresa desse tipo não saber que existe uma alegação que está sendo investigada por um órgão, por uma agência de governo. Em relação às multas, tem dois pontos aqui que eu acho que são relevantes, né? Eu acho que a gente evoluiu em determinado aspecto, mas, ao mesmo tempo, em outros, a gente não conseguiu, talvez a gente tenha piorado. O amadurecimento também fez com que a CGU colocasse no decreto um agravante que é o concurso formal, né, de ilícitos. E interessante, isso foi uma experiência que eu tive, né, num caso que não era um caso grave, mas era de oferta de brindes e presentes a autoridades públicas, que envolviam agentes públicos de vários órgãos de governo. Não faria sentido a empresa receber uma sanção por cada órgão que, em tese, foi lesado, ou seja, que um seu funcionário, no caso de uma estatal, ou seu servidor, no caso da administração direta e indireta, tivesse recebido ali esse presente, vamos dizer assim, né? E a gente conseguiu pactuar que houvesse um impedimento do concurso formal e resolvemos a questão com uma única sanção. Eu acho que foi um avanço. Por outro lado, a gente agravou muito aqui a sanção relacionada a contrato público. O decreto anterior falava de um teto para chegar aos 5%, que é agravante de contrato público mais elevada, quando os contratos passassem de R$1 bilhão.
E eu estou falando de algo de 7 anos atrás. Agora são 250 milhões. Então, para quem tem contrato público, tem que tomar muito cuidado, porque a interpretação não é que o ilícito esteja associado ao contrato. Se porventura a empresa que tem um contrato público de fornecimento de bens ou serviços praticar um ilícito que a CGU entende que esteja enquadrado na lei anticorrupção, né, ela está sujeita, ainda que o ilícito não esteja associado ao contrato, ela está sujeita a essa agravante que pode jogar multa para valores estratosféricos quando a gente tem empresas com faturamento muito alto. E aqui, registrando que há um entendimento também muito já maduro na CGU, e esse é um alerta também, que qualquer vantagem que eles entendam indevida oferecida ao agente público, independentemente de contrapartida ou intenção de contrapartida, de um benefício para a empresa, esse é um ilícito que é enquadrado na lei de corrupção. Então, se você oferece um presente no final do ano, uma garrafa de vinho, a um agente público, que é o seu ponto focal de relacionamento em determinada agência, e você manda essa mesma garrafa de vinho, por exemplo, para os seus outros clientes, né, pode haver uma instauração do processo de responsabilização. Isso já aconteceu, né, não se comprovou nenhuma vantagem oferecida, ou pretendida, ou ato administrativo por parte daquele servidor a favor da empresa, mas mesmo assim a empresa foi sancionada e o servidor foi demitido, ou será demitido, porque o processo está em andamento ainda. Então, isso é muito grave e precisa colocar em atenção essa questão de brindes, presentes e hospitalidade que são dados para agentes públicos. Não por outro motivo que um dos ajustes, eu já estou encaminhando aqui, viu, Chantal, um dos ajustes no programa de integridade e também adotando as boas práticas hoje na regulamentação da CVM, do Banco Central, é você ter uma abordagem baseada em risco com destaque para PEPs e também doações e patrocínios. Há uma preocupação em relação a essa dimensão, e que a gente sabe que isso pode esconder financiamento de campanha política, etc., benefícios ao agente público, então tem que tomar muito cuidado. E uma outra boa notícia, na minha opinião, que é decorrente desse decreto, né, houve um ajuste lá para fazer acordo, era que o decreto anterior, a empresa precisava reconhecer a sua participação no ilícito, agora a gente fala de reconhecer a sua responsabilidade objetiva, ou seja, eu sei que existe uma prática, vocês estão entendendo que é um ilícito, tudo bem, eu vou aceitar, é a minha responsabilidade objetiva, eu não estou dizendo que eu participei, mas eu vou topar aqui fazer um acordo. E com isso, a introdução de um novo instrumento, que numa portaria recente, que é o julgamento antecipado, que a empresa, para casos como esse que eu disse, não teve corrupção efetivamente, mas a empresa tem interesse, eu não quero ficar discutindo o processo de responsabilização, a empresa pede o julgamento antecipado, paga a multa, ela é dispensada da publicação da decisão, né, e segue a vida. Em que pese isso é registrado ainda para, no futuro, ser analisado no caso de reincidência. Chantal, se eu puder só acrescentar uns poucos pontos, eu vou ser breve, até porque eu sei que vocês têm outras perguntas e vi que o Gold já mandou alguma coisa aqui no chat, pedir para todos que tiverem perguntas também que façam isso. Mas, muito brevemente, até porque tenho pouco a dizer, né, para acrescentar sobre esse ponto depois do Valdir, acho que uma questão interessante sobre as sanções, né, essas sanções que estão previstas na lei, é que no decreto, o decreto mudou o conceito, os percentuais que eram aplicados tanto para algumas agravantes quanto para algumas atenuantes. E aí, só para dar como exemplo, a gente pode falar de vários, mas só para dar como exemplo, uma das atenuantes era você ter um programa de integridade, né? O programa de integridade ele era avaliado pela CGU, na aplicação no PAR, para verificar se se fazia jus a uma atenuante que podia chegar até 4%. Essa, de 1% a 4%. Com o novo decreto,
ele fala de chegar até 5%. Quer dizer, ele dá um valor maior ao programa de integridade. E, com isso, e diz que você só tem os 5% se você tiver o programa de integridade antes do início do processo, tá? Antes da prática do ato lesivo, de fato. Então, o que significa que você tinha o programa, você tentou evitar com o programa, e alguém cometeu um ato lesivo, por isso você faz jus um desconto que pode chegar a um atenuante que pode chegar a 5%. A lógica disso é bastante interessante, muito rapidamente, é que você percebe que a autoridade está dando um grande valor, ou está dando mais valor ainda, à implementação de um programa de integridade que seja forte, que seja robusto, que seja sólido, que busque evitar problemas. Então, esse é um aspecto interessante e que vem da experiência da CGU. Sobre a sanção também, aí para falar de uma agravante, é que ele aumenta que ia de 1 a 2,5% a tolerância das pessoas do corpo diretivo, por parte das pessoas do corpo diretivo, né, ou gerencial da pessoa jurídica. Isso é interessante porque ele aumenta de 2,5% o máximo até 3% como agravante, também da experiência, que significa, se a administração da pessoa jurídica sabia e não tomou providências, né, significa que a penalidade tende a ser maior. Agora, só para consolidar 2 pontos que eu acho importantes sobre essa questão das sanções ainda, o Valdir mencionou, vou pegar o último ponto que ele falou sobre a questão do cálculo da vantagem oferida ou pretendida, isso já acontecia, né, já se fazia esse exercício, mas o decreto deixa muito claro que, a partir de agora, a CGU, na decisão, vai fazer esse cálculo, tem alguns parâmetros para cálculo no próprio decreto, é um exercício dificílimo, para dizer a verdade, porque vocês vão encontrar literatura, e todo mundo aí conhece isso, vai encontrar literatura para vários caminhos, né? E você vai acabar tendo que criar um proxy para ver quanto teria sido. Eu lembro sempre, quando falo disso, de como foi difícil para a Petrobras ter o primeiro balanço auditado depois do começo da Lava Jato, porque você não sabia qual era o dano. Então, para calcular essa vantagem, que significa dano a alguém, vantagem para alguém, para se fazer esse cálculo, o decreto deixa muito claro que isso vai ser feito nesses processos de responsabilização. E uma outra coisa que eu acho também aqui, dando a minha experiência, que eu trabalho muito com compliance, mas também trabalho muito com antitrust, a legislação antitrust, ela produziu efeitos mais rápido, né? A legislação antitrust é de 94. Na verdade, ela é muito mais anterior, era de 62, mas é que 94 é que efetivamente passou a causar efeitos. Mas o interessante lá do CAD é que até hoje eles discutem sobre como fazer esse cálculo, e não tem tanta segurança como você vê na CGU, que esse decreto deixa isso muito claro, de que você tem as caixinhas, você tem alguma discricionariedade, você precisa ter algum item subjetivo ali, por exemplo, para o programa de integridade, o desconto atenuante pode chegar a 5%, tem que se fazer uma análise, mas que você passa a ter, você na CGU já tem isso feito pela experiência. Com isso eu vou deixar você partir para a próxima pergunta, Chantal, que eu sei que nós estamos tomando muito do tempo e queria ouvir se tem perguntas do pessoal que está assistindo também, para ser um tour de table, né, como você falou. Eu já vou passar a palavra aqui para o Reinaldo, mas eu acho que é importante até fazer um paralelo aqui de muitos dos nossos associados que estão sujeitos à lei francesa anticorrupção, que tem um approach, uma visão diferente, né, da legislação brasileira, que o programa de integridade para as autoridades francesas é obrigatório para algumas das nossas empresas. E aqui a gente começa a falar de cultura, José. Quando você fala que o decreto né, estabelece que a gente seria sujeito a um atenuante se o programa de integridade for anterior ao ato lesivo ou anterior à implementação, ao próprio procedimento administrativo de responsabilização, talvez a legislação brasileira comece a se aproximar um pouco da francesa que a gente fala e trabalhar numa cultura de prevenção, né? Não só da responsabilização das nossas empresas, dos nossos administradores, das nossas pessoas jurídicas, mas criar, né, de alguma forma, fomentar que as nossas empresas brasileiras implementem aí uma cultura de integridade na prevenção aos atos lesivos, né? E aí, por isso que é tão importante os programas, e aí vou passar logo, já te passo a palavra, Reinaldo,
o quanto os programas de integridade passam a fazer parte de uma estratégia das nossas empresas, de uma cultura dos nossos recursos humanos, dos nossos, da nossa liderança, das pessoas jurídicas, para que essa prevenção seja feita, como para realmente prevenir a implementação, ou a sujeição ao decreto, à lei, ao procedimento de responsabilização por atos lesivos à administração. E aí, Reinaldo, você também como um grande compliance officer, né, da BRF, grande amigo e conhecedor, o que você... Eu vi que você tem 3 perguntas aqui, mas o que você gostaria de ouvir aí do Valdir e do José Alexandre? Bom dia a todos e a todas, tá? Acho que parabéns pela organização, tá? Felipe, muito prazer aí. E acho que foi uma escolha muito bem feita, né? Até é importante fazer um reconhecimento aqui ao ministro Valdir Simão, né? Acho que por 2 motivos, né? Acho que pelos acertos, né, de 2015, né? Acho que o decreto vem surtindo efeitos positivos para todos e também, né, por reconhecer que sempre é possível melhorar, né? Acho que essa visão, vamos dizer assim, da busca contínua pela excelência é bastante importante, né? Mas acho que você deixou um legado muito importante para o país que vem surtindo efeitos positivos até hoje. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, tá? Acho que a primeira seria para o próprio ministro, né, relacionado ao tema da extraterritorialidade, tá? Principalmente, né, como a gente está aqui numa Câmara Internacional, né, da aplicação da lei, né, para multinacionais com sede no exterior, mas com atuação no Brasil e também para multinacionais brasileiras com atuação no exterior, né? Eu acho que, como o José Alexandre falou, tá? A CGU já vinha exercitando isso com base nas convenções internacionais, mas acho que o decreto agora deixa isso um pouco mais claro, né? A minha segunda pergunta, acho que é um pouco mais para o José Alexandre, quando ele fala um pouco pelo cálculo da multa, né? Eu acho que realmente vemos com bons olhos o aumento de 4% para 5% da questão das atenuantes no sistema do programa de integridade, tá? Mas de verdade é difícil você ter um programa na época dos fatos e ele ter sido efetivo, né? Então, assim, ou ele não existia e ele não funcionou, tá? Ou ele existia e por algum motivo talvez não tenha funcionado. Então, acho que talvez é tão importante quanto ter um sistema mostrar, né, a sua eficiência e também, né, a questão, né, do cálculo da multa, como você falou, né? Eu acho que no decreto anterior era um pouco das experiências dos grandes contratos com entes públicos, né? Mas a maioria das empresas não tem necessariamente grandes contratos com órgãos públicos, né? Mas que agora fica um pouco mais claro que existe um cálculo mesmo para aqueles que não têm contratos com órgãos públicos, né? E o terceiro, que é sempre a pergunta de $1 milhão, né? A questão, né, da possibilidade de compartilhamento de dados com outros órgãos, né? Acho que também não está tão claro, né? Quer dizer, existe a possibilidade dos convênios, mas também não está muito claro quais são todos esses entes onde vai existir necessariamente um convênio de compartilhamento de dados, tá? E o que vocês têm visto com relação a esses compartilhamentos de dados, não só no Brasil, mas no exterior também. Você quer começar agora? Deixa eu começar, então. Aí eu tenho mais tempo para pensar na resposta, entendeu? Agora eu entendi. Tá bom. Não, mas Reinaldo, Couto, muitíssimo obrigado. É sempre bom te ver e sempre bom tentar trocar ideias sobre esses temas. Eu acho que um ponto que você colocou sobre... Eu vou deixar a questão da extraterritorialidade para o Valdir. Mas o ponto que você colocou sobre a integridade, eu concordo com você, só pegando o ponto que você falou, né? Se ele existia, como é que houve a falha, né? Eu acho que o 5% é um dilema Tostines, né? Estilo Tostines, porque para você conseguir 5%, você tem que ter ele antes da infração e ele tem que funcionar perfeitamente. Então, é impossível, porque você nunca vai ter os 5%, em tese, porque se você está ali é porque não funcionou, né? Mas, obviamente, que isso você pode relativizar se você pensar que, obviamente, você vai examinar os parâmetros do programa de integridade e vai tentar entender por que houve sistema, mas eu acho que vai ser muito difícil você ter uma situação que você chega aos 5%. Você tem toda a razão quando coloca isso. Acho que o interessante sobre o programa de integridade,
né, que a gente viu como, de novo, são consolidações por parte do decreto, não necessariamente inovações, acho que quando o decreto anterior foi feito, não havia tanta maturidade quanto aos programas de integridade, como eles seriam no Brasil. Você tinha uma experiência geral para empresas multinacionais, brasileiras ou estrangeiras, você já tinha uma experiência maior, porque você olhava mais outras legislações. Isso foi sendo construído e saíram vários dispositivos da CGU tratando disso, várias discussões com a CGU tratando disso. A CGU examinou vários programas de integridade, tanto para os próprios PARs, né, quanto para programa de leniência, quanto para a Proética. Então, houve um exercício aí, e eu acho que esse decreto mostra um pouco dessa maturidade, né, dessa evolução. E interessante, um dos pontos interessantes é que no decreto há a inclusão de um novo, né, o CLARA, de um objetivo para os programas de integridade, que é o fomento e manutenção de uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Isso está no artigo 56, item 1, né, inciso 1º do decreto. Isso já existia, né? Não tem nada de muito novo nisso, mas o decreto coloca isso como um valor, claramente, e que pode ser bastante válido aí nos programas de integridade. Outro ponto que é interessante é que o decreto faz ajustes sobre os parâmetros, né, para avaliação dos programas. Ele fala sobre a contratação de pessoas politicamente expostas, ele fala também de supervisão de patrocínio e doações, para aproveitar o exemplo que o Valdir mencionou de vinhos, e tem alguns conceitos interessantes. Acho eu que o decreto ele traz vários conceitos que já existiam, ele consolida, ele moderniza, mas eu acho que muita coisa sobre programas de integridade, de fato, a gente vai ter que ver na prática, a gente vai ter que ver essa evolução, como vai fazer. Eu acho que o que aconteceu foi que a CGU tinha, no decreto anterior, tinha alguns conceitos, isso foi evoluindo até o que a gente tem hoje no novo decreto, isso vai continuar evoluindo a partir de onde a gente está hoje com esse decreto. Então, esse é um ponto que eu vejo sobre os programas de integridade. Acho que também, para pegar teu outro ponto sobre compartilhamento de dados, esse é um dos temas mais complexos mesmo, como você colocou, né? Acho que há umas partes do decreto que são interessantes, por exemplo, para cálculo de faturamento, isso também já está acontecendo, a gente já viu esse processo administrativo. Para cálculo de faturamento, a CGU pode pedir dados para a Receita Federal, pode trocar informações com a Receita para poder ver qual foi o faturamento da empresa. Você tem, né, tentativas de conversas com o Ministério Público. Você tem uma atuação conjunta pela CGU e pela AGU muito forte, o decreto deixa isso muito claro. Agora, eu acho que 2 pontos que o decreto não trata, mas que não trata claramente, mas que efetivamente não trata, porque eu acho que não tem uma solução ainda, né, uma solução muito clara ainda, nessa questão de cooperação. O primeiro são órgãos brasileiros e o segundo são os órgãos internacionais. Dentre os órgãos brasileiros, você tem uma situação peculiar, que é o contato, CGU e AGU funcionam muito bem juntas, trabalham muito próximos, CGU, AGU e TCU, hoje em dia a gente tem uma situação muito mais confortável do que já teve no passado, né? Se a gente remonta, né, se a gente volta à época do decreto anterior, na época não havia até um certo conflito entre o que fazia a CGU e a AGU e o que fazia o TCU. Hoje em dia a situação está muito mais fluida, mas o decreto não trata claramente dessa questão do TCU, o que é compreensível, porque, de fato, se ainda tem diferenças ali. E o decreto também não fala do Ministério Público, que a gente sabe que há uma dificuldade, talvez, na interlocução de como o órgão trata do tema, como você troca, né, que tipo de troca de informações, que você percebe que dentro dos acordos de leniência você tem alguma previsibilidade, mas é uma questão contratual, né, algo que você estipula com as autoridades para definir como vai acontecer. E uma outra questão, que é o segundo ponto que eu coloquei, e já estou indo para o final, sobre esse ponto, com esse ponto,
que é a questão da cooperação com outras autoridades. Eu tenho certeza que o Valdir vai mencionar um pouco sobre isso quando for falar sobre extraterritorialidade, mas você tem uma questão que é, para vários acordos internacionais, a entidade envolvida é o Ministério Público, e não necessariamente a CGU. E, com isso, você tem uma dificuldade por parte, para os MLETs, por exemplo, você tem uma dificuldade da CGU de interagir com outros órgãos, porque a CGU é parte do governo federal executivo. Então, isso é um tema que o Valdir certamente tem muito mais a falar do que eu, porque eu vejo pelo lado só vi pelo lado de advogado, ele já viu como por dentro e agora vê como advogado. Então, eu vou deixar esse ponto para ele, mas eu vejo aí algumas dificuldades que podem gerar uma discussão, um evento só para tratar disso. Mas, Valdir, com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Reinaldo, pela pergunta. Começando por esse ponto, essa foi sempre uma grande dificuldade que o governo federal teve, em especial no relacionamento com órgãos de outros países. Bom, primeiro, há uma tentativa no decreto, se não me engano, no artigo 7º, de também dar um pouco mais de clareza sobre quem seria o responsável no Brasil, no caso de uma empresa internacional, para receber as notificações. Também esclarece um pouco melhor o papel da CGU na sanção quando envolve autoridade pública estrangeira, seja praticada aqui no Brasil ou por uma empresa brasileira no exterior. Então, quer dizer, amplia um pouco esclarece um pouco melhor o seu papel, a sua competência e também quem são as pessoas responsáveis por receber as notificações, porque isso é uma grande dificuldade. Quer dizer, a gente sabe que tem um ato de corrupção aqui no Brasil, praticado por uma representação de uma empresa aqui. Como é que eu alcanço a empresa que está sediada fora do Brasil? Isso já vem acontecendo. Eu não acho que o decreto vai ajudar muito nesse aspecto, mas tenta dizer, olha, eu estou aqui, vou estar de olho, eu vou notificar qualquer representante da empresa que esteja aqui no Brasil e que pratique um ato ilícito. Do ponto de vista do relacionamento com outras autoridades, o Poder Executivo Federal, esse papel sempre foi do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do departamento chamado Departamento de Recuperação de Ativos. Quem fazia a interlocução com autoridades públicas estrangeiras para compartilhamento de informações. E, claro, como disse o Alexandre, alguns convênios estabelecem esse papel para o Ministério Público. O que o decreto, no artigo 68, tenta estabelecer é que a CGU, a AGU e o Ministério da Justiça estabelecerão canais de comunicação, de recuperação de ativos. Mas essa briga vai continuar. A CGU já fala diretamente com várias autoridades, inclusive do mercado, a SC já tem um relacionamento e troca de informações com a CGU. Isso não está normatizado, mas acontece no dia a dia, acontece na prática. A tendência é que isso se aperfeiçoe com o longo do tempo, e quem sabe um acordo aqui, como diz o artigo 68, um acordo de cooperação técnica entre esses órgãos, pelo menos no Poder Executivo, a gente não vai ter conflito, porque existe também conflito dentro do Poder Executivo. Porque, às vezes, a CGU quer avançar, o Ministério da Justiça entende que não, enfim, e isso pode criar algum tipo de constrangimento. Mas eu não tenho visto muita dificuldade nessa questão, e vamos combinar que o Brasil tem um pouco já de experiência nessa questão, principalmente na recuperação de ativos. Vou lembrar o caso da recém-falecida Georgina, que fraudou a Previdência na década de 90, minha querida Previdência, onde eu comecei minha carreira no setor público, mas que houve um trabalho muito forte de cooperação internacional e foram recuperados ativos que estavam no exterior. Essa questão do compartilhamento, Reinaldo, aqui tem algumas questões que são importantes mencionar. Primeiro, nos últimos 2 anos, houve já um entendimento de ampliação da jurisdição, não só da CGU, mas também do Tribunal de Contas da União, para atividades finalísticas de determinados órgãos, entre eles a Receita Federal. Como foi falado, eu sou servidor da Receita Federal aposentado,
A Receita sempre foi muito hermética, nunca compartilhou dados, se não tinha uma previsão clara, de acordo com o Código Tributário, de possibilidade de compartilhamento, mas também nunca se sujeitou a uma atuação de controle interno ou externo em relação às suas atividades finalísticas. Da mesma forma, o BNDES, eu acho que vocês acompanharam em 2015, 2016, a Celemo com o Tribunal de Contas, e da mesma forma o CAD. Então, hoje, a CGU e a AGU ampliaram a sua jurisdição e têm procurado se especializar na atuação finalística desses órgãos. Isso faz com que também a gente tenha um fenômeno interessante. Esse compartilhamento do dia a dia, seja para responsabilizar um servidor, fazer uma sindicância patrimonial, ou seja para apurar o faturamento da empresa, já acontece. Mas está indo além disso. Tem uma disposição no novo decreto, que já era uma prática, em que o cálculo da vantagem auferida pela empresa, que é piso para multa, ou o cálculo da vantagem auferida e pretendida, que é teto, 3 vezes o teto para multa, ele considera, inclusive, vantagens do ponto de vista tributário e regulatório. E aqui tem uma preocupação. E qual é essa preocupação? Imagine o seguinte, uma empresa contrata lá um lobista e consegue uma emenda parlamentar na Câmara dos Deputados, no Senado, e como resultado disso ela tem um benefício fiscal ou diminui a sua carga tributária. Se comprovado no futuro que esse parlamentar, que é do Poder Legislativo, recebeu alguma vantagem devida, financiamento de campanha, doação para a ONG que o cônjuge é o dirigente, essas coisas que a gente sabe que acontecem, há uma instauração do processo de responsabilização e a vantagem tributária ela passa a ser piso. E esses dados de qual foi o valor do pagamento de tributos feito pela empresa estão sendo compartilhados. Eu atuei num caso desse, eu fiquei indignado, porque primeiro eu sou auditor fiscal, eu sei que tributo, você tem que ter lançamento tributário. Falei, agora nós vamos fazer lançamento tributário via processo de responsabilização. Então, isso na minha opinião, é bastante preocupante, mas já está acontecendo. E, às vezes, é uma conta que não fecha, porque a gente está falando, às vezes, de valores muito elevados. Então, esse compartilhamento, como eu disse, acontece no dia a dia, e a CGU tem usado essas informações da Corregedoria da Receita Federal. Tem um caso recente, que é uma operação que é pública, Operação SPY, em que se compravam dados sigilosos da Receita Federal, e alguém ofereceu para você, e alguém inocentemente resolveu contratar lá, comprar um relatório de informações de importação para verificar como é que está o mercado. Tem processo de responsabilização por conta disso. Então, e via compartilhamento de informações de investigação da própria Receita Federal. O que eu acho que então, é preocupante porque você acaba atraindo várias agências, e nós somos, às vezes, temos dificuldade nesse relacionamento, e o decreto não cuidou disso. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade aqui de resolver essa questão do bis in idem com relação ao CAD. Eu já escrevi, para mim, não faz nenhum sentido um ilícito relacionado a contrato público por conta de cartel ser sancionado em 2 agências, e a situação vai se agravar, porque a nova lei de licitações de contratos prevê que todos os ilícitos da lei anticorrupção são ilícitos administrativos puníveis também com multas sobre o valor do contrato. Então, isso não foi tratado também nesse decreto, poderia ter sido já, em certa medida, tratado. Então, são esses pontos, e daqui para frente, Reinaldo, esse cuidado vai ter que vai ter que aumentar, quer dizer, sabendo que as autoridades todas vão conseguir, com compartilhamento, acompanhar suas transações e o tal sigilo fiscal, sigilo bancário, ele vai ser relativizado com toda certeza. Excelente. Pessoal, eu acho que nós estamos nos aproximando do fim da nossa palestra, da nossa conversa. Eu acho que talvez o que nós tiramos aqui dessa conversa rápida de 1 hora
de um assunto tão relevante, tão complexo, é que nós estamos, sim, né, o Brasil caminhando para uma maturidade numa agenda de anticorrupção, que as nossas instituições se mantêm sólidas, fortes, e, de fato, nossas agências têm ganhado maturidade, e principalmente nós aqui, que somos todos do setor privado. Temos aí a Roberta Codinotto, que está aqui, que é uma grande defensora da cultura de integridade, né, Rô? Eu vou falar a palavra aqui, que eu não consigo não falar a sua palavra, que é da cultura. Não sei se você quer fazer alguma reflexão sobre nesse sentido, até porque você trabalha com bastante empresas, o que nós avançamos na cultura da pauta da agência, né, do tema da anticorrupção, né, Roberta? Isso que é importante falar também do decreto, que ele traz um pouco do anseio da própria sociedade nesse sentido. Bom dia, Chantal. Bom dia, professor Valdir. Sempre uma honra vê-lo. José Alexandre também, todos, meu querido amigo Reinaldo Boto nessa jornada, né? Estava aqui parabenizando vocês no chat, Chantal aí passa a palavra. Então, só queria agradecer, sempre aprendendo bastante, e acho que o decreto caminhou no sentido de incluir a expressão cultura de integridade para aqueles que trabalham com isso e dedicam tempo a que as empresas tenham, de fato, programas que sejam aplicáveis à realidade, foi um grande avanço, né? Então, muito nos conforta, porque agora temos aí aquilo que vínhamos já construindo e trabalhando, e muitos de nós somos voluntários em diversas iniciativas na promoção dessa agenda, ver brindado aí no decreto a expressão cultura. Então, que a gente possa continuar, né, nosso trabalho no sentido de auxiliar as empresas que não precisem do trabalho do Dr. Valdir e não precisem do trabalho de José Alexandre, né, para se defender, e que tenham aí fortes argumentos, caso necessitem, para demonstrar que aplicavam na prática todas os requisitos de um programa sólido, efetivo e eficaz. Obrigada, Chantal, parabéns a vocês por essa iniciativa de trazer esse tema. Obrigada, Rô. E aí gostaria de agradecer, eu vejo alguns colegas, Michele Lopes, Compliance Officer da Leroy Merlin, está aqui conosco também. Michele, estou vendo o João Michel, da UP, está ali o João Michel. Frederic também, um grande colega, amigo da Câmara, conhecedor, assíduo também dessa agenda, né, Frederic? Então, obrigada pela presença de todos vocês. Bom, pessoal, estamos chegando realmente no final, né, Felipe? Tentamos ser um pouco suíços aqui, das 9 às 10. Excelente, excelente. Parabéns, pessoal, pelo excelente evento. Obrigado mais uma vez, Valdir, Chantal, Zé. Realmente foi muito legal. O próximo evento nosso da Comissão Legal é no dia 16, agora, de agosto, sobre a adequação da legislação brasileira ao padrão OCDE sobre preço de transferência. Um assunto super interessante também, super atual. Convido a todos que quiserem participar, vai ser às 9 horas da manhã. E aqueles que não forem ainda associados da Câmara, podem conversar com a Adriana, que está aqui, que tem muita coisa legal na Câmara, muita novidade, apesar de sermos uma dama antiga de 122 anos, né, Chão? Pois é. Doutor Valdir, José Alexandre, muito obrigada, e realmente foi uma honra tê-los conosco. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, vou deixar para o José Alexandre fechar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, todos são pessoas que eu admiro muito, eu tenho aprendido agora como advogado com vocês, e estou vendo um monte de gente conhecida aqui, foi uma honra, um privilégio, e espero poder estar com você outras vezes. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou aproveitar e agradecer também a Chantal pelo convite, ao Valdir, Felipe pelo painel, a Berto, o Reinaldo, e a todos que estão assistindo. Acho que uma coisa muito interessante é esse modelo de evento que vocês fizeram, de poder trocar ideias, né, e não fazermos algo expositivo demais, ficar trocando conhecimento, e sempre à disposição. Um tremendo prazer e bom dia para todo mundo. Chantal, de volta para você. Obrigada, José Alexandre. Bom, agradeço a presença de todos, esperando vê-los em breve, lá no dia 16.
Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.